Princípios Constitucionais Penais, que caiu para a Polícia Rodoviária Federal no ano de 2019. A banca é CESP-SEBRASP e é o modelo de prova certo ou errado. Uma questão que agora, a partir de todos os conceitos que nós já vimos, fica até fácil de resolver. Então, quero que você resolva comigo. A norma penal deve ser instituída por lei em sentido estrito. Então, até aqui, ok, né? Estamos diante do princípio da reserva legal. Razão porque é proibida em caráter absoluto. Opa, essa palavra absoluto, a gente tem que ter um certo cuidado, tá? Toda vez que você vê uma afirmação dessa, de absoluto no direito penal, você tem que ter cuidado, porque nós temos muitas exceções. Então, a questão está dizendo que, de forma absoluta, a analogia no direito penal é proibida, né? Seja para criar tipo penal incriminador, seja para fundamentar ou alterar pena. E nós já vimos, né, que a analogia ela é possível sim, se for in bonam partem. Então essa questão está errada. E aí vamos aqui aos conceitos, tá? Vamos aos conceitos. Olha só, lei em sentido estrito é o princípio da reserva legal, né? Exige que normas penais incriminadoras sejam criadas por lei em sentido estrito, leis ordinárias ou complementares aprovadas pelo Congresso Nacional. Nenhuma novidade além do que nós já conversamos, né? E o segundo erro da questão, na verdade o erro da questão é a proibição da analogia de forma absoluta, né? O erro reside em dizer que a analogia é proibida em caráter absoluto. No direito penal, a proibição da analogia é relativa, né? Então, nós já sabemos que a analogia in malam partem, para prejudicar, ela de fato é absoluta, ela é proibida. Mas a analogia in bonam partem, que é a analogia para beneficiar, essa sim é possível no direito penal, né? Então, tranquilo. Sendo assim, nós podemos avançar para mais uma questão. Agora, essa segunda questão trata do seguinte tema: o presidente da República, em caso de extrema relevância e urgência, pode editar medida provisória para agravar a pena de determinado crime, desde que a aplicação da pena agravada ocorra somente após a aprovação da medida pelo Congresso Nacional. Olha só, lembra lá quando nós falamos do princípio da reserva legal, que o crime, né, uma lei penal incriminadora, ela só pode ser gerada por meio de lei em sentido estrito, formal, que é uma lei ordinária ou uma lei complementar. Nós conversamos que medida provisória, decreto, atos normativos não têm competência, não têm capacidade de criar norma penal incriminadora. Nós conversamos que há uma exceção para a medida provisória quando ela trata de norma penal não incriminadora. É a única exceção. A questão aqui está dizendo que o presidente pode editar uma medida provisória para agravar a pena. Agravar a pena é o preceito secundário da norma, né? E nós vimos que tanto o preceito primário quanto o secundário não podem ser alterados, modificados, criados, senão em razão de lei em sentido estrito. Então aqui nós já podemos observar que essa questão está incorreta, justamente por isso. E sendo assim, nós podemos avançar para a parte de conceito, e vocês vão observar que a jurisprudência e a própria doutrina já nos garante isso, né? Que em matéria penal incriminadora, ou seja, maléfica, né? É absolutamente proibido medida provisória, né? Então, criar crimes, aumentar pena, criar agravantes, nada disso é possível por meio de medida provisória. O STF admite, né, embora haja divergência doutrinária, o entendimento predominante é que, se a medida provisória for para descriminalizar uma conduta ou beneficiar o réu, por exemplo, um abolício criminis temporária ou causas de diminuição, aqui nós estaríamos diante de uma matéria penal benéfica, ou seja, uma norma penal não incriminadora. Então, haveria sim, seria admitido uma medida provisória em caráter excepcional, ok? Então, essa questão nós já conversamos bastante sobre ela, então não será mais motivo, né, de pega para você, meu querido aluno. Vamos avançar para mais uma questão, tá?
Essa agora diz o seguinte: no caso de entrar em vigor lei penal que inove o ordenamento jurídico, ao prever como crime conduta até então considerada atípica, será ela retroativa, ou será aplicada retroativamente. Meu querido, olha só. Lei penal que inove é uma novatio legis incriminadora, ou seja, uma nova lei incriminadora não pode retroagir para gerar prejuízo. Então essa questão está errada. Então, mais uma vez, nós estamos diante, né, da análise justamente da retroatividade benéfica ou maléfica. Então, a análise aqui do erro da questão é a seguinte: quando uma lei cria, né, um crime para uma conduta que antes era atípica, ou seja, não era crime, chamamos isso de novatio legis incriminadora. Então, a regra de ouro aqui é: a lei penal ela não retroage, né, salvo para beneficiar o réu. Está lá no artigo 5º, né? O artigo 2º do Código Penal também fala sobre isso. Se a lei inova prevendo um crime, torna a situação do cidadão pior, né? Então, ela é uma lei maléfica, ou seja, uma impejus. Logo, ela só terá efeitos para fatos praticados após a sua entrada em vigor. Aplicar a retroatividade nesse caso seria inconstitucional. Eu trouxe um quadro aqui para ficar claro e também já para que possamos compreender o conceito de cada fenômeno jurídico. Nós estamos diante do fenômeno da novatio legis incriminadora, que é quando se cria uma lei, né, quando se criminaliza uma conduta. Então, o que acontece? A conduta atípica, que não era crime, ela vira crime. Então, nesse caso, o efeito temporal é da irretroatividade. Então, só vale daquele momento para frente. Na novatio legis impejus, aqui a lei nova ela agrava a situação, ou seja, aumenta uma pena, ou seja, também gera um prejuízo, né? E dessa forma ela é irretroativa também. Agora, quando nós estamos diante de uma novatio legis in melius, que é uma nova lei que melhora a situação do réu, por exemplo, uma nova lei que vai diminuir uma pena, ela sim vai retroagir. Porque aqui nós estamos diante de uma retroatividade benéfica, né? Então, lembre lá, a lei ela só retroage para beneficiar. Assim como o abolício criminis. O que seria o abolício criminis? É justamente quando uma conduta criminosa ela é declarada que não é mais típica, ou seja, uma conduta que é crime, no momento ela deixa de ser crime. Então, quando isso acontece, nós estamos diante de um abolício criminis. E nesse caso, é possível a retroatividade também, extinguindo, né, a punibilidade no exemplo. Então, aqui é claro, se for para beneficiar, é possível a retroação, a retroatividade. Se for para prejudicar, não se fala, né, em retroatividade. Ela é irretroativa, ok? E aproveitando, né, essa fala, eu já quero apresentar para os senhores o que seria a lei temporária e uma lei excepcional. Elas são a exceção à regra da retroatividade benéfica. Mesmo que a lei perca a vigência, ela continua se aplicando a fatos praticados durante seu período, e esse fenômeno se chama ultraatividade, ainda que a conduta volte a ser atípica depois. Então, preste atenção, aqui no artigo 3º do Código Penal, nós temos o conceito da lei temporária e excepcional. E a lei temporária e a lei excepcional é uma lei criada para um momento. A lei temporária, por exemplo, ela tem uma data de início e uma data de fim. Qualquer conduta que seja tipificada dentro daquele período e ocorra, ela é crime e ela pode ser julgada até no futuro por meio da ultraatividade. Nós já vamos compreender o que seria a ultraatividade. Mas o que eu quero que você entenda agora nesse primeiro momento é que lei temporária e lei excepcional, elas são a exceção à regra da retroatividade benéfica. Ou seja, elas podem retroagir para gerar prejuízo. Se a questão te perguntar, lei temporária e lei excepcional pode retroagir de forma maléfica, de forma a prejudicar o réu, você vai dizer que sim, ela é a única exceção, tá? E nós temos também um exemplo da súmula 711 do STF, que fala dos crimes continuados e os permanentes, que nesse caso, olha, se uma lei nova mais grave entrar em vigor antes de cessar a continuidade ou a permanência, ela será aplicada.
Neste caso específico, a lei mais grave se aplica, pois o crime ainda está ocorrendo. Imagine só o caso de um sequestro, né? Então, um sequestro que dura dias. Se quando inicia o sequestro a pena daquele crime era X, e durante esse sequestro, que se prolonga por dias, ocorre uma nova lei aumentando a pena, ou seja, prejudicial ao réu, ainda assim será aplicado essa pena mais grave. É isso que a súmula 711 do STF quer dizer, que no caso dos crimes continuados e os crimes permanentes, a lei mais grave será aplicada, mesmo ela entrando em vigor após o início, né, da ação criminosa. Por exemplo, no exemplo de um sequestro. Iniciou-se o sequestro num dia. Se dias depois houver uma lei agravando aquela pena, no transcorrer daquela ação criminosa, não importa, por mais que ela seja mais grave, ela será aplicada por força da súmula 711 do STF. E aqui, para ficar bem sucinto esse conceito, eu trouxe aqui essa tabelinha para você, você pode printar e na hora de revisar vai ficar bem claro. E aqui estão os conceitos da extratividade, da retroatividade e da ultratividade. A extraatividade é gênero, e a partir dela nós temos os subconjuntos da retroatividade e da ultratividade. Então a extraatividade é o gênero, significa que a lei se move no tempo, ou para frente ou para trás. Se a lei se mover para trás, nós temos a retroatividade. Se ela se mover para frente, nós temos a ultraatividade. Tá? Então, retroatividade. A lei nova volta para alcançar fatos passados, né? Geralmente para beneficiar. Quais são os momentos que ela pode retroagir para gerar prejuízo? Quando nós estamos falando de um crime permanente ou continuado, no caso das leis excepcionais ou lei temporária, que são as exceções. E a ultratividade, a lei velha, né, que já não tem mais vigência, por exemplo, uma lei temporária, ela segue em frente para alcançar julgamentos futuros, né? Nós tivemos um exemplo que foi a lei da Copa. E aí, durante a Copa do Mundo, criou-se uma lei que durante aquele período, certas ações, por exemplo, a venda de algum objeto proibido ou alguma situação proibida naquele período que ocorresse, seria processado, e por mais que o julgamento ocorra depois que a lei já perdeu a vigência, ainda assim essa sentença ela retroagiria em função desse princípio aqui da extratividade, né, que comporta a ultratividade e a retroatividade. Ok? Então, para ficar claro, quando ocorre no direito penal a ultratividade, são duas espécies, né? Quando se fala em ultratividade, nós temos duas espécies de leis, que são as leis temporárias e leis excepcionais. Então, aqui nesse ponto, o que eu preciso que você memorize é que falou em ultratividade, você vai lembrar que são duas espécies de lei, as leis temporárias e as excepcionais, tá? As leis temporárias, o próprio nome já te dá uma ideia, né? Ela tem data de início e data de fim, né, da sua vigência, e as leis excepcionais são aquelas que são vigentes durante umas situações de emergência. Por exemplo, guerras, calamidades, pandemias. Por que elas são ultrativas, né? Essa é a dúvida, né? Justamente para evitar que pessoas cometam crimes no final do período de vigência, sabendo que quando forem julgados, ou seja, a lei não estará mais vigente, e aí ficariam impunes. Então, para se evitar isso, nós temos o fenômeno da ultratividade. E quando você ouvir o termo ou ler o termo ultratividade, lembre, você está diante de leis temporárias ou excepcionais. Beleza? Então, nós ficamos aqui com essa bateria de questões, ainda trabalhando princípios constitucionais penais e que com certeza farão toda a diferença na sua prova. Vamos resolver uma questão agora de múltipla escolha que vai nos ajudar a revisar uma boa parte dos conceitos já estudados até agora. Vamos resolver essa questão que caiu para o cargo de investigador de Polícia Civil no ano de 2018. Ela diz a seguinte: acerca dos princípios da legalidade e da anterioridade, esculpidos no artigo 1º do Código Penal e no artigo 5º da Constituição Federal, analise as alternativas a seguir e assinale a correta. Então vamos lá, letra A. Uma das funções do princípio da legalidade é permitir a criação de crimes e penas, né, preceito primário, preceito secundário, pelos usos e costumes. Opa, uso e costume não, né?
criação de crimes e penas somente por meio de lei, lei ordinária, lei complementar, né? Princípio da reserva legal. Então, letra A tá fora. Letra B. No Brasil, em primeiro momento, a União Federal pode legislar sobre matéria penal. No entanto, de forma indireta e urgente, leis estaduais podem impor regras e sanções de natureza criminal. Não, jamais, né? Leis estaduais não, somente a lei federal, né? Lei ordinária, lei complementar, votada no nosso Congresso Nacional. Alternativa C. A lei penal incriminadora somente pode ser aplicada a um fato concreto, desde que tenha tido origem antes da prática da conduta. Perfeito, né? Princípio da anterioridade. Em situações temporárias e excepcionais, no entanto, admite-se a mitigação do princípio da anterioridade. Cuidado, lembra lá que eu te falei? Toda vez que você vê leis temporárias, leis excepcionais, você vai lembrar da ultratividade, né? As leis podem avançar, seguir à frente para alcançar, né, julgamentos no futuro. Então, essa questão também está errada, né? A letra C, justamente por tentar confundir os princípios. Letra D, desdobramento do princípio da legalidade é o da taxatividade, que impede a edição de tipos penais genéricos e indeterminados. Opa, aqui vai ser o nosso gabarito, letra D, né? Não estou vendo nenhuma incorreção. O princípio da legalidade tem desdobramentos, sim, que são o princípio da tipicidade, o princípio da taxatividade, a anterioridade, a reserva legal, né? Então, realmente, a lei ela precisa ser certa, ela precisa ser clara, ela precisa ser determinada, ela não pode ser genérica. Então, realmente, o princípio da legalidade possui desdobramentos. Princípio da taxatividade, princípio da tipicidade, anterioridade, reserva legal, tudo que nós já conversamos até agora. E a letra E diz o seguinte: princípio da legalidade afasta a aplicação da interpretação extensiva. Não, só aqui já deu para ver que está errado, né? Mas permite a aplicação da analogia de forma ampla e irrestrita. Negativo, você estudou comigo que a analogia ela só é admitida se for analogia in bonam parte, para beneficiar. A analogia in malam parte, ela é proibida, né? E sobre a interpretação extensiva, a interpretação analógica, nós já vimos que é admitido no direito penal, inclusive podendo retroagir para prejudicar o réu. Quando se fala em interpretação extensiva, interpretação analógica, ela pode prejudicar e pode beneficiar, ok? Agora, quando se fala em analogia, somente em benefício, em bona parte. Anota isso, tá? Que isso é questão de prova recorrente. E essa letra E também está errada justamente por tentar nos induzir em erro aqui. Galera, essa questão ela é completíssima, deu para revisar bastante coisa e certamente se você entendeu isso daqui, você está preparado para resolver muitas outras questões que podem tentar te pegar nesse tema de princípios constitucionais penais.